Olá pessoas, esse é mais vídeo do canal Beatsmap e hoje a gente vai começar a falar sobre a segunda geração de consoles, né? A gente já tinha falado um pouco no vídeo anterior, um pouquinho, né? O comecinho da segunda geração, agora comentar sobre como ela se desenvolveu e tal, né? Acho que a gente vai começar a falar sobre os jogos com cartucho e tal, os jogos mais populares, né? A gente tinha terminado com Space Invaders antes, né? Nos arcades. Uma outra coisa que aconteceu, né? Um pouco antes de a Fairchild lançar o Channel F, muitas empresas, né, tentaram acompanhar a Atari e a Magnavox, né, na primeira geração de consoles e tal. E a que investiu mais pesado foi a Coleco, né, criou o console mais potente da primeira geração. Só que foi no mesmo ano que a Fairchild lançou o Channel F. E aí a Atari e a Magnavox foram lá e acompanharam isso, né, eles não perderam tempo. Logo, o que eles lançaram, eles já começaram a investir nesse mercado e lançar os próprios consoles de segunda geração, com cartucho e tudo mais. Eles viram que isso era negócio e resolveram investir. A Fairchild ficou um pouco tímida nisso, né? Não lançou muito e tal. Já a Coleco, ela até tentou entrar na segunda geração, mas ela já tinha investido muito pesado no console dela e não deu, ela acabou saindo do mercado mesmo. Bom, o mercado estava um pouco saturado, né, desses jogos da primeira geração, né, e de tantos consoles de primeira geração. Então as pessoas não foram direto assim para a segunda geração mesmo, né. As vendas começaram a estourar mesmo, né, na hora que a Atari lançou a versão caseira de Space Invaders. Né, eles conseguiram lá os direitos com a Taito e lançaram pro Atari o Space Invaders. E aí, pronto. Foi aí que o sucesso da Atari começou mesmo. Né? Eles dominaram 65% do mercado. A Mattel tinha acabado de lançar o Intellivision, né? Ficou em segundo lugar com 20% do mercado. Né? Mesmo sendo o console mais potente, só conseguiu 20%, porque eles não tinham Space Invaders. Né? Já era outra história. E a Magnavox ficou bem distante em terceiro lugar, né? Porque assim, não eram só esses três, né? Tinha alguns outros lá que estavam consumindo também um pouco no mercado. Mas assim, o terceiro lugar da Magnavox ainda estava bem distante da Mattel e um abismo até a Atari, né? E aí, com o sucesso da portabilidade do Space Invaders, eles lançaram também Missile Command e Asteroids, né? Que eram da própria Atari mesmo, mas eram grandes sucessos dos arcades, né? Eles pensaram, bom, esses jogos estão fazendo sucesso na arcade, estão fazendo sucesso no videogame também, vamos lançar eles. Pouco depois de lançar o VCS, quando a Warner já tinha comprado a Atari, o Bushnell começou a tomar as brigas lá com alguns CEOs da Warner e acabou saindo da Atari. Né? Mas antes de sair, ele assinou um contrato de que ele iria criar uma outra empresa e que eles não poderiam competir com essa empresa por acho que 5 anos. E, bom, essa empresa era uma pizzaria, né, uma franquia de pizzarias que ele colocava alguns arcades lá para as crianças ficarem jogando enquanto os pais comiam, né. E assim, o importante não era a pizza em si, né, tal, mas era os animatronics, né, que ficavam apresentando alguns shows, e os arcades, porque aí cada criança recebia uma ficha gratuita para ter alguns minutos de diversão e teriam que pagar pelas outras. Então assim, o negócio mesmo era os arcades e os animatronics, né? A pizzaria em si era só algo a mais. E enfim, foi um grande sucesso, né? O Bushnell conseguiu uma outra franquia de sucesso. E continuando nessa parte dos arcades, né? Antes de entrar mais um pouco na segunda geração, é importante falar sobre duas franquias aqui. O Pac-Man, né, que foi um sucesso enorme também, muita gente gostou. E foi a primeira vez que criaram inteligências artificiais em que assim, eles realmente pareciam colaborar para pegar o personagem, né? Cada inimigo agia de uma certa forma, às vezes vinha pela frente, por trás para tentar te cercar. Tinha um que fazia alguns movimentos aleatórios, tinha um que simplesmente passava pelos lugares que você passou. Mas toda essa técnica dava realmente a impressão de que eles estavam colaborando juntos para tentar pegar o personagem.
Então assim, foi um conceito já muito avançado para a época de inteligência artificial, né? Bom, um outro jogo muito importante também para os arcades foi Donkey Kong, né? No Donkey Kong, um carpinteiro que se chamava Jumperman, né? Que mais tarde passou a se chamar Mario, tinha que salvar a namorada dele, Lady, que mais tarde passou a se chamar Pauline, que foi sequestrada pelo gorila dele. Pra gente ver, né? O Mario era o Jumperman, né? Não era a Peach que estava lá, era a Pauline, que aparece depois em alguns outros jogos. E o Mario não era um encanador, né? Era um carpinteiro. Dá pra ver assim que os jogos mudam também às vezes, né? O enredo, o roteiro, os personagens e tudo mais. E esse foi o primeiro grande jogo de sucesso assim, né, da Nintendo, que lançou assim no topo das empresas de jogos até assim, desde o lançamento em 1981 até metade da década de 90, né? Então assim, foi muito tempo da Nintendo no topo, começando com o Donkey Kong. E também foi o primeiro jogo do Shigeru Miyamoto, né, que eu já tinha comentado no vídeo anterior. Uma outra coisa que aconteceu foi alguns funcionários da Atari que estavam meio insatisfeitos com eles não receberem os créditos pelos jogos que eles faziam, né? Os desenvolvedores iam lá, faziam os jogos, mas os créditos eram só da empresa e os desenvolvedores não tinham reconhecimento nenhum. Nisso começou a surgir os easter eggs, né? Às vezes eles colocavam alguma coisa assim, você fazia alguma coisa meio mirabolante assim, né, pra passar pela fase. E aí você conseguia acesso a uma fase secreta, que normalmente tinha o nome do desenvolvedor lá, às vezes até uma foto dele, alguma coisa assim. E aí hoje easter eggs já é mais assim, normalmente uma referência, alguma outra coisa. Vários desses desenvolvedores, né, assim, criaram esses easter eggs e alguns até saíram da Atari para criar a própria empresa, que no caso foi a Activision, né, que foi a primeira empresa third party a criar jogos. Porque assim, o Space Invaders tal era da Taito, né, realmente não era da Atari. Mas ainda assim foi a Atari quem desenvolveu esses jogos pro Atari, né, e eles tinham o direito lá da versão caseira deles e lançou pro console deles. Agora, a Activision era uma outra empresa que ela mesma fazia os jogos para o Atari. E aí ela criou vários jogos, como por exemplo o River Raid e o Pitfall. O Pitfall, inclusive, tem um vídeo do Meteoro Brasil em que eles falam sobre isso, tal. Vou deixar aqui na descrição o vídeo. Eles detalham bastante sobre o Pitfall e por que ele era uma maravilha dos gráficos, né? Assim, era tipo a vida real ali nos jogos. Até que tudo parece ótimo, tal. A Atari parece que vai reinar soberana no mercado de jogos por um bom tempo, mas uma sucessão de vários e vários erros, além de alguns fatores internos, né, culminou no que ficou conhecido como o Crash de 83, né, quando o mercado de videogames simplesmente faliu e as pessoas pararam completamente de comprar videogames nos Estados Unidos, né? Mas isso daí já é o tema para o próximo vídeo. Como sempre, né, se tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários, né, eu respondo. Se quiser corrigir alguma coisa também, falar alguma coisa, é só escrever aí.